gente fala em aliança de sangue, eu queria começar pensando em expressões que são muito comuns para a gente, né? Quantos aqui já disseram assim, o sangue de Jesus tem poder? Quem já falou isso? Né? Aí, às vezes, a gente diz assim, só o sangue de Jesus, né? Só o sangue do Cordeiro nessa situação. Agora, por que será, né? Embora a gente fale isso, e isso é verdade, amém? O sangue de Jesus tem poder, amém? E a gente vai aprender um pouquinho essa noite. Por que a gente precisa estudar a aliança de sangue, né? Porque essas expressões que a gente usa no nosso dia a dia, a gente fala, o sangue de Jesus tem poder, só o sangue do Cordeiro. Porque, de fato, queridos, há um poder no sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para redimir a minha e a sua vida, é um sangue poderoso. Agora, para que a gente usufrua dos benefícios daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós precisamos entender o que significa. Por que Jesus precisou fazer isso? Por que Jesus teve que ir à cruz? Por que Jesus precisou derramar sangue? Se você já leu a sua Bíblia, você vai ver também, antes mesmo de nós chegarmos a Jesus, ainda no Velho Testamento, né, que também podemos chamar de Velha Aliança, você vai ver inúmeras partes da nossa Bíblia que nos apontam sacrifícios de animais, derramamento de sangue. E talvez você, assim como eu, antes de entender a respeito de aliança de sangue, você já tenha se questionado, por que era necessário ter sacrifício de animais? Por que sangue precisava ser derramado? Primeira coisa, para a gente partir, né? Eu estou lançando aí todas essas questões para você, a gente vai responder algumas delas. Mas o que vem na sua cabeça, no seu pensamento, quando você escuta a palavra aliança? Vou deixar você falar. Me fala aí. Quando fala aliança, qual é a primeira coisa que você pensa? Casamento, pacto, compromisso. A gente está bem sala de aula aqui, amém? É uma experiência de sala de aula. Exatamente isso. Casamento, pacto. Talvez alguns se lembrem do anel, né? O anel que as pessoas que são casadas usam. E embora a gente chame o anel de aliança, a aliança não é necessariamente o anel. Amém, irmãos? O anel, ele é uma demonstração de uma aliança que foi feita. Então, a aliança, no sentido bíblico, e também um conceito que a gente pode usar na nossa vida de uma forma geral, aliança aponta para compromisso. Aliança aponta para relacionamento. Então, quando nós falamos de aliança numa perspectiva bíblica, quando nós estudamos as alianças que Deus estabeleceu conosco, a gente vai ver um pouquinho sobre isso essa noite. Lembre, tenha sempre na sua mente que quando a Bíblia fala de aliança, a Bíblia está falando de relacionamento. E olha que interessante, quando duas pessoas estão se relacionando, um casal começa a namorar. Começa a namorar, aquele tempo de se conhecer, né? Aquele tempo do namoro. Quando eles decidem que eles querem dar um passo a mais, né? Eles querem constituir uma família. O que eles vão estabelecer entre os dois? Uma aliança. Amém? Então, a aliança, uma vez estabelecida, ela é um suporte. Ela é aquilo que vai dar base para o estabelecimento de um relacionamento. Amém? Estamos introduzindo aqui algumas coisas. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia. Esse é sempre o versículo que eu começo quando eu ensino essa matéria, lá em Salmos, no capítulo 25. Então, eu sou professora do Rema desde 2017. Já ensinei algumas vezes essa matéria. Ensino outras também, mas essa, vou confessar aqui para vocês, é a matéria do meu coração. Salmos, vamos lá, Salmos, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 14. Salmos, capítulo 25 e o versículo 14. Aleluia.
A palavra do Senhor diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. Que poderoso esse texto, irmãos. Aqui dá para a gente extrair várias coisas, mas eu quero focar com você no seguinte: Deus deseja que nós conheçamos a aliança que temos com Ele. Porque dentro de uma aliança, eu sempre fico usando esse comparativo, né, com o casamento, porque para a nossa cultura, o que a gente consegue mais facilmente traçar esse paralelo é com o casamento. Em outras culturas, nas culturas do Oriente, por exemplo, né, você vai ver que existe essa ideia de aliança, ela é mais forte do que na nossa cultura ocidental. Na nossa cultura aqui do Ocidente, a gente lida mais. Então, aqui na nossa cultura do Ocidente, a gente lida mais com essa questão do casamento. Então, eu vou traçar esse paralelo. Eu disse para você que quando duas pessoas estão num nível de relacionamento e decidem avançar, elas escolhem, então, estabelecer uma aliança. Dentro de uma aliança, você que é casado vai confirmar isso para mim, amém? Embora a gente saiba, mas você vai confirmar. Dentro de uma aliança de casamento, existem deveres e direitos. Não é assim? Falando até, irmãos, do aspecto legal. Uma pessoa que é legalmente casada, e não simplesmente, né, mora junto com outra pessoa, mas é casada legalmente, ela vai ter direitos que uma pessoa que só mora junto não tem. Não é verdade? Sim ou não? Pode interagir comigo, tá, querido? Eu gosto de interação. Amém? Então, essa pessoa que é casada legalmente, ela vai ter acesso, ela vai ter direitos que uma pessoa que não tem um relacionamento legalmente validado, essa pessoa não vai ter acesso a esses direitos. Então, quando nós falamos de uma aliança com o Senhor, fica bem atento a isso. Assim como um casamento legal, estabelecido legalmente, ele dá direitos e deveres. Uma vez que nós estamos aliançados com Deus, nós também temos direitos e deveres. Amém? Agora, eu só desfruto daquilo que eu conheço. Amém, irmãos? É possível que alguém tenha um tesouro, talvez você já tenha ouvido algumas ilustrações, né? Os pregadores gostam de contar algumas ilustrações, eu não vou contar aqui para a gente ganhar tempo, de pessoas que às vezes têm um tesouro, mas estão vivendo de uma maneira limitada, porque não têm conhecimento do tesouro que já é delas. E eu vou dizer algo, querido, se nós não temos conhecimento da aliança que está estabelecida entre nós e o Senhor, nós não vamos usufruir de coisas que já são nossas. Sabe, querido, o sangue de Jesus já conquistou muitas coisas para mim e para você. Amém? Mas nós precisamos conhecer para ter acesso. E é exatamente isso que o salmista está dizendo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele dará a conhecer a estes a sua aliança. A palavra intimidade aqui no hebraico, né, que é a língua que está escrito no Velho Testamento, é a palavra, eu não sei a pronúncia, né? Code, é C-O-W-D, que no caso eu não falo hebraico, tá, irmãos? Só fico aqui, né, tentando. Mas olha que interessante o significado dessa palavra. Conselho confidencial. Conversa familiar. Aleluia. Deus quer estabelecer conosco uma conversa familiar, um conselho confidencial. Aquilo que só é dito dentro de um relacionamento de aliança. Amém, querido? Você que é casado, existem coisas que você só conta para o seu cônjuge. E coisas que o seu cônjuge só conta para você. Por quê? Porque vocês estão aliançados. Existem coisas que estão reservadas para serem realizadas dentro de um relacionamento de aliança. Amém? E é isso que Deus quer revelar para mim e para você.
Deus tem tratado com a humanidade ao longo da sua história por meio de alianças. Amém? Então, a sua Bíblia, a minha Bíblia, está dividida em duas partes. Quais são as duas partes que a nossa Bíblia está dividida? Velho Testamento e Novo Testamento. Essa palavra testamento, ela tem o mesmo significado da palavra aliança. Então, nós também podemos dizer que a nossa Bíblia está dividida entre velha aliança e nova aliança. Então, quando Deus decidiu se relacionar com o homem, e deixa eu dizer algo para você, querido, Deus não faz nada de maneira ilegal. Amém? Deus é soberano. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque isso é tema de outra matéria chamada Caráter de Deus. Deus é soberano, mas a soberania de Deus está limitada pelas leis e princípios que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Então, Deus foi se relacionando com o homem e Ele estabeleceu que esse relacionamento se daria por meio de alianças. Então, nós temos lá com Adão e Eva uma primeira aliança estabelecida lá no jardim, antes do pecado chegar. Essa é a aliança. Então, se você quiser anotar, já que nós estamos numa sala de aula, se você quiser anotar, você tome nota. Essa aliança, que nós chamamos de aliança edênica, ela é a única aliança na Bíblia que não tem um objetivo de redenção. Como assim, Carol? Você vai perceber que depois da queda do homem, depois que o homem pecou, o homem estava num relacionamento perfeito com Deus. Amém, irmãos? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas você com certeza já sabe disso. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai descrevendo o processo criativo de Deus. Em todas as coisas que Ele criou antes do homem e da mulher, Ele diz: haja, seja feito, apareça. Amém? Você lembra disso? Mas quando chega no versículo 26 do capítulo 1, Ele não diz haja homem. Ele não diz haja mulher. Ele diz façamos o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha Ele domínio. Amém, irmãos? Então, o nosso processo de criação foi diferente de todas as outras coisas que Deus criou. Amém? Quando Deus criou a mim e a você, e a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida. Esse sopro, queridos, não é simplesmente Deus nos dando capacidade respiratória. Amém? Talvez a gente olhe para esse versículo e fale: Deus moldou Adão como do pó da terra, como um boneco de barro, e Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida, como a gente vê às vezes em um desenho animado, né? Está lá parado e de repente se transforma em algo vivo. Obviamente, Adão recebeu sim esse fôlego, literalmente falando, o ar nos seus pulmões, mas a palavra que é usada aqui no hebraico, ela define que esse sopro é a vida do próprio Deus sendo colocada dentro de Adão. Sabe, querido, com nenhum outro ser criado, Deus compartilhou a sua natureza, somente comigo e com você. Amém? Porque você entende que em Adão todos nós fomos criados. Amém? A partir dele se originou a humanidade. Então Deus, quando soprou, Deus estava criando alguém, e eu acho isso tão poderoso, irmãos. Como eu amo esse Deus. Aleluia. Deus, que é soberano, todo-poderoso, autossuficiente em si mesmo, que não precisava criar a mim e a você, mas Ele decidiu criar alguém que tivesse a sua natureza. E por que é importante que nós tenhamos a mesma natureza de Deus? Para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Deixa eu dizer algo para você, eu vou te dar um exemplo que eu sempre gosto de dar, quando eu estou ensinando sobre isso. Quem aqui tem animal de estimação? Ok. Cachorro, gato, papagaio. Quem aqui gosta do seu animalzinho de estimação? Você conversa com ele? Conversa, eu sei que você conversa. Aí você chega lá, fala, fulaninho e tal, não sei o que, você conversa com ele. Agora, vamos lá. Digamos que você tenha tido um dia muito agitado, enfrentou um desafio, aí você chega em casa, meio sobrecarregado, precisando conversar.
Você vai pedir conselhos ao seu animal de estimação? Sim ou não? Não. Se você disser que sim, você pode me procurar no final do culto, te entrego o meu cartão, está tudo resolvido. Amém? Aleluia. Você não vai pedir conselhos para o seu animal de estimação, porque embora você tenha um relacionamento com ele, esse relacionamento é limitado. E por que esse relacionamento é limitado, irmãos? Porque vocês dois são seres de natureza diferente. Então, entre seres de natureza diferente, sempre vai haver uma limitação no relacionamento. E é exatamente por conta disso que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, da mesma natureza, carregando uma parte dele mesmo dentro de nós, para que no nosso relacionamento com ele não houvesse limitações. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Então, estava tudo bom, estava tudo perfeito, Deus criou o homem, Deus estabeleceu um princípio. Ele disse, olha, Adão e Eva, vocês vão poder comer de todas as árvores do jardim. Irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única árvore que tinha no jardim. Amém? Um autor chamado John Bevere, ele tem um livro e ele diz, né, que... não estou lembrando qual o livro agora. Estava estudando e guardei essa referência. Mas num dos livros dele, ele diz que existem hoje mais de 250 mil espécies de árvores frutíferas. E se o Éden é o começo de tudo, todas essas árvores frutíferas estavam lá. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente tem essa noção, nossa, só tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e mais nada. Por isso que Adão e Eva foram lá e comeram do fruto. Não. Deus estabeleceu algo para a vida deles. Deus estabeleceu um princípio. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí essa morte, que é uma morte espiritual, eles não morreram fisicamente naquele momento, mas essa morte estabeleceu uma quebra na comunhão do homem e da mulher com o seu Salvador. Quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Deus não está perguntando, essa não é uma pergunta geográfica, irmãos. Deus sabia, Deus é onisciente. Ele sabia geograficamente onde eles estavam. Mas onde você está, Adão? Porque agora você não está mais conectado a mim. Amém, irmãos? Agora, você pode dizer glória a Deus, porque o plano da redenção já estava providenciado. Amém? É maravilhoso que o nosso Deus já tinha um plano. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, ainda ali, na cena do crime, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, existe uma promessa. Esse texto que está lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, é chamado de o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, quando Deus diz que da mulher virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Amém, irmãos? E a partir desse momento, nós não temos mais uma aliança que só está estabelecendo o meio legal de Deus se relacionar com o homem. Todas as alianças que vão acontecer a partir da queda, elas vão acontecer com o objetivo de redimir o homem. Então, todas as alianças que nós vemos no Velho Testamento, essa é a primeira aliança que nós chamamos de uma aliança redentiva. Depois nós vamos ver, você vai estudar isso com muitos detalhes, quando você fizer a matéria Aliança de Sangue. Depois nós vamos ver Deus estabelecendo uma aliança com Noé. Quantos se lembram do dilúvio? Amém? Então, tem um símbolo. Por quê? Para cada aliança estabelecida, Deus estabelece também um memorial, para que o homem possa se lembrar que Deus está comprometido com ele. Então, Deus estabelece para Noé o arco-íris. E ele diz, Noé, toda vez que você ver o meu arco nas nuvens, você vai se lembrar que nunca mais eu vou destruir a terra dessa forma. O arco nas nuvens é uma prova da fidelidade de Deus. É uma prova do compromisso de Deus em preservar a humanidade. Mais adiante, nós vemos Deus estabelecendo aquela que nós consideramos a mais importante aliança do Velho Testamento, que é a que nós chamamos de aliança abrâmica. Deus chama Abrão, ainda não era Abraão, o nome dele foi mudado posteriormente. Gente, eu estou falando muito rápido.
Tá tudo bem? É porque eu tenho muita coisa para falar, entendeu? Se eu falar devagar, aqui é velocidade 1,5, entendeu? Então, eu sei que você escuta seus áudios no 1,5, você me escuta também no 1,5. Aleluia. Então, vamos lá. Deus já tinha estabelecido uma aliança com Noé, mas Deus ainda não tinha criado um povo. É a partir de Abraão, irmãos. Deus chama, você vai se lembrar disso. Eu não vou abrir todos os textos, tem alguns versículos específicos que eu quero abrir com você. Mas lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão estava ali na sua terra, vivendo sua vida. Abraão não tinha ainda uma experiência com Deus. E Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. Como é que um homem que não tinha filho ia se tornar uma grande nação? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não lida com as nossas impossibilidades. Quando Deus nos chama, uma vez que nós estamos aliançados com Ele, o que vai basear esse relacionamento é o poder dEle, é a graça dEle, e não aquilo que eu e você somos capazes ou incapazes de fazer. Amém? Então Ele chama esse homem para, a partir desse homem, estabelecer um povo. E porque era importante que Deus estabelecesse um povo, uma nação separada, porque a partir desse povo viria o Salvador. Todas as alianças, irmãos, no Velho Testamento, talvez algumas coisas você olhe para o Velho Testamento e não entenda. Carol, por que tem tanto derramamento de sangue no Velho Testamento? Por que tantos animais eram sacrificados? Quantos sabem aqui que sangue é vida? Amém? Se uma pessoa perde sangue, uma grande quantidade de sangue, você concorda comigo que ela está perdendo a vida? Se uma pessoa tem uma hemorragia generalizada e não é tratado, não é contido, essa pessoa pode vir a óbito, ela pode morrer. Amém? Então a Bíblia vai nos dizer lá em Levítico que a vida está no sangue. Então, agora as pessoas, irmãos, com quem Deus estava lidando lá no Velho Testamento, elas não tinham entendimento de quem Deus era, elas não tinham entendimento daquilo que elas necessitavam. E aí Deus começa a ensinar para elas. Ele estabelece o sacrifício de animais para que aquelas pessoas entendam que um dia, aleluia, na plenitude dos tempos, viria aquele que faria o sacrifício final. Amém? Porque quando os homens faziam sacrifício lá na Velha Aliança, esses sacrifícios precisavam ser repetidos anualmente. Se você ler a sua Bíblia, eu sei que não é um livro assim muito atrativo, mas se você ler Levítico, você vai ver todas as regras, todas as normas da lei. Aí a gente já entra numa outra aliança, que é a aliança mosaica, a aliança que Deus estabeleceu com Moisés. Agora, essas regras, esses sacrifícios de animais, para cada tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício que era feito. Por que isso, irmãos? Por que Deus quis fazer isso? Foi por um capricho? Deus queria que matasse os animais por nada? Não, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Cada vez que alguém pecava e sacrificava um animal, essa pessoa estava criando uma consciência. Eu preciso ser salvo. Eu preciso de alguém que me salve, porque os homens e as mulheres da velha aliança, eles não tinham, como nós temos hoje, o Espírito Santo de Deus dentro deles. Eles ainda não tinham sido salvos. Carol, mas eles tinham um relacionamento com Deus? Tinham, por causa da aliança. Amém? Então era a aliança que garantia que eles pudessem ter um relacionamento com Deus. O que garante que alguém hoje pode ter um relacionamento com Deus? Aceitar a Jesus como Salvador. Amém? Uma vez que eu recebo a Jesus, os meus pecados são perdoados, o sangue de Jesus lava o meu pecado, me limpa, como nós cantamos aqui, me torna livre e eu tenho um relacionamento com Deus. Mas se Jesus não tinha vindo ainda, como isso era possível? Não era. Eles não eram salvos. Eles estavam ali vivendo, vamos chamar assim, uma pré-salvação, aguardando aquele que viria, aguardando com expectativa o Messias que viria para salvá-los e para resgatá-los definitivamente. Amém, irmãos?
Então, os sacrifícios, cada vez que eles sacrificavam, existia um grande sacrifício anual, que é uma festa que os judeus comemoram até hoje, chamada Yom Kippur, o dia do perdão. Esse era, uma vez por ano, alguém que foi escolhido, separado por Deus, se apresentava para levar diante de Deus o pecado de todo o povo. E Deus liberava perdão, só que tinha prazo de validade. Daqui a um ano, aquilo tinha que ser feito de novo. Então as pessoas iam entendendo, eu preciso de salvação. Eu preciso de alguém que me resgate. Eu preciso de alguém que me tire dessa condição. Deus estava preparando a humanidade para que quando Jesus chegasse, e aí você lembra que João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? Então, por que ele disse isso? Porque Deus revelou a ele, mas porque na velha aliança as pessoas estavam sendo instruídas. Vai chegar um Salvador. Vai chegar um Salvador, vai chegar o Messias, vai chegar alguém que vai nos livrar dessa condição de sermos escravos do pecado. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Aleluia. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios, aleluia, Efésios, capítulo 2, e o versículo 11. Amém, irmãos? Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, tá bom? Efésios, capítulo 2, e o versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Aleluia! Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está relembrando aquilo que todo o povo de Israel, que até o momento era um povo, exclusivo de Deus, eles viviam numa relação, eles tinham um relacionamento com Deus? Tinham, mas esse relacionamento era limitado. O homem, irmãos, a natureza de um homem sem Deus, isso é um conceito fundamental que nós precisamos entender. Todo homem e mulher que não tenha Jesus como Salvador tem uma natureza de pecado. Então, quando alguém recebe a Jesus, não é uma questão de uma mudança de religião. Ah, eu era de tal religião, agora eu sou crente. Não é sobre isso. Amém? Quando alguém recebe a Jesus, essa pessoa nasce de novo no seu espírito. Aleluia! Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Você também vai aprender sobre isso no Rema. Amém? Quando alguém recebe a Jesus, aí o apóstolo Paulo vai estar dizendo aqui, olha, vocês estavam afastados de Deus. Vocês não podiam ter um relacionamento com Ele. Mas agora, o sangue de Jesus aproximou vocês de Deus novamente. Aleluia! Agora, por causa do sacrifício de Jesus, que levou a culpa e o peso que eu e você deveríamos ter carregado, Ele fez isso no nosso lugar. Amém, irmãos? O sangue de animais tem um limite. O sangue de animais não era capaz de fazer com que o homem pudesse ter uma nova natureza. Amém? Todas as vezes no Velho Testamento que um animal era sacrificado, existia um perdão temporário. Você já viu que existe no cartão de crédito, eu gosto de dar esse exemplo.
uma modalidade que a pessoa pode amortizar lá, né? Ela paga pagamento mínimo. Já viram isso? A gente não faz isso não, em nome de Jesus, porque o juro é muito alto, né? Mas você sabe que existe. Tá lá, aparece lá na fatura do cartão. Você pode pagar o valor total ou você pode fazer o pagamento mínimo. Eu gosto de fazer essa comparação. Cada vez, lá na velha aliança, que os sacrifícios de animais eram feitos, era como se tivesse sendo feito o pagamento mínimo. O pagamento mínimo deixa aquela pessoa que usou o cartão, tá tudo bem entre ela e o banco, por um período. Mas os juros está acumulando ali. O que vai deixar aquela pessoa totalmente livre? O pagamento total daquela dívida. Não é isso? Sabe, queridos, lá na velha aliança era o pagamento mínimo. Mas quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, ele pagou a nossa dívida totalmente. Ele ocupou uma posição que um animal não poderia ocupar. Sabe por quê, irmãos? Não foi um animal que pecou no Éden. Amém? Quem pecou no Éden? Foi um ser humano. Então, se é um ser humano, a gente trabalha com um princípio que é chamado de identificação. Imagina que eu sou uma psicóloga. Não, você não precisa imaginar não que eu sou mesmo, de verdade. E aí, eu não vou poder trabalhar. Amanhã tive um problema, não vou poder trabalhar. Aí eu preciso que alguém vá no meu lugar para trabalhar. A pessoa que vai me substituir pode ser um professor de matemática? Não. Por quê? Porque a pessoa, para me substituir, ela precisa primeiro estar identificada comigo. Ela precisa fazer a mesma coisa que eu faço. Amém? Tudo bem? Então, para que alguém me substitua essa pessoa, no meu trabalho, essa pessoa também precisa ser um psicólogo, ter a mesma formação que eu tenho. Então, irmãos, nunca seria totalmente paga a nossa dívida por meio de sacrifícios de animais. Porque não foi um animal que cometeu um pecado no Éden. E foi por isso que o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne, se limitou a uma condição humana. Irmãos, eu gosto de pensar na cena de Maria com Jesus no colo. Jesus estava lá no ventre de Maria, nasceu como qualquer outro bebê. E você já parou para pensar que Maria segurava nos braços aquele que a criou? O Criador sendo segurado pela sua criatura. Deus se limitou a uma forma humana. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus fazia suas necessidades fisiológicas. Jesus se cansava. Amém, irmãos? Porque ele se limitou a uma condição humana para se identificar conosco, comigo e com você, com a humanidade, para tomar o nosso lugar de forma legal. Deus não faz nada de forma ilegal. Jesus podia só ter aparecido aqui e ter falado, está todo mundo perdoado. Mas Deus não vai contra aquilo que ele estabeleceu na sua própria palavra. Amém, irmãos? Então Jesus veio, viveu nessa terra durante 33 anos. E quando chegou o momento certo, ele foi levado à cruz. E o sangue derramado foi um sangue que não tinha pecado. Sabe que se eu e você quiséssemos pagar a dívida da humanidade, nós não poderíamos fazer isso? Se alguém quisesse, eu amo tanto a humanidade, eu quero me sacrificar, eu vou morrer em favor da humanidade. Essa morte não ia adiantar, porque o sangue dessa pessoa estaria contaminado pelo pecado. Só Jesus poderia fazer isso. Só Jesus poderia se sacrificar em nome da humanidade pecadora e nos colocar de novo numa posição de justiça. E nos colocar de novo numa posição em que nós podemos estar aliançados com Deus, ter um relacionamento com Ele. Sabe, irmãos, um princípio de aliança é o seguinte: tudo que eu tenho, a pessoa que tem aliança comigo tem. E tudo que a pessoa que tem aliança comigo tem, eu tenho. Aleluia! A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia!
Então, quando eu e você decidimos entrar nessa aliança, tudo que o Senhor tem também é nosso. Agora, tudo que nós temos também é dele. Esse sangue nos lava, nos purifica, apaga o nosso passado. Aleluia, aleluia. Não importa o que você tenha feito na sua vida antes de você conhecer a Jesus Cristo. Uma vez que você recebe esse sangue, todo o seu pecado, a sua culpa, tudo aquilo que você fez e que você se arrepende de ter feito, está apagado. Você ganha de presente uma nova vida. Você ganha de presente uma nova oportunidade. Você ganha de presente uma companhia. Irmãos, vem uma pessoa morar dentro de você, chamada Espírito Santo. Aleluia. Você nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais vai estar sozinho. Você nunca mais vai estar sozinho. Porque você tem um Deus que tem uma aliança com você. Aleluia. Eu quero começar a concluir contando uma história que eu amo, que está registrada lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Talvez você já tenha ouvido essa história. É a história do rei Davi e de um homem chamado Mefibosete. Se você voltar alguns capítulos lá em 2 Samuel, na verdade lá em 1 Samuel, você vai ver que Davi e Jonatas estabeleceram uma aliança. A Bíblia diz que eles eram tão amigos, que eles amavam um ao outro. E eles decidiram estabelecer uma aliança. Nesse contexto do Velho Testamento, estabelecer uma aliança significava: eu estou dispondo a minha vida para ajudar você, para cuidar de você e da sua família. Então, quando duas pessoas faziam uma aliança, significava que se uma das pessoas morresse, a outra era responsável por cuidar da família. Amém? Tudo bem até aqui? E aí você talvez esteja já familiarizado com a história, né? Saul perseguiu, Jonatas era filho de Saul. Saul perseguiu a Davi, tentou matar Davi, mas Deus já tinha o trono preparado para Davi. E nessa época em que houve perseguição contra Davi, tanto Saul quanto Jonatas morreram. Mas Davi, irmãos, tinha consciência da aliança. E aí ele chama uma pessoa no seu trono e ele faz a seguinte pergunta: resta ainda alguém da família de Jonatas? Essa história está toda descrita lá em 2 Samuel capítulo 9. Você pode ler, porque são muitos versículos. Eu estou contando para você. Resta alguém ainda da família de Jonatas que eu possa abençoar? Porque quem tem aliança tem bênção. Quem está dentro de um relacionamento de aliança tem garantia de bênção. Aleluia. Você nunca vai deixar de ser abençoado, irmãos. Aleluia. As bênçãos estão andando atrás de você. Já viu quando você anda na rua? Aí vem, irmãos, eu estou fazendo essa comparação, mas por favor, entenda, tá? Aí vem um cachorrinho andando atrás de você. Você não quer que ele... Sai, mas ele está ali. Você vai para um lado, ele vai. Você vai para o outro, ele vai. Guardadas as devidas proporções, amém? A bênção do Senhor, ela está andando atrás de nós. Onde eu chego, eu já sou abençoado, eu já sou favorecido. Pelos meus próprios méritos? Não, por causa da aliança que eu tenho. Aleluia! Aí ele perguntou: tem alguém ainda que eu possa abençoar? Aí uma pessoa se levantou e disse: resta ainda uma pessoa, Mefibosete. Mefibosete está morando num lugar chamado Lodebar, que significa lugar árido, lugar deserto, lugar sem vida. E ele é aleijado dos pés. Aí Davi diz: então manda chamar. E aí o servo de Mefibosete chega lá e fala: Mefibosete, o rei Davi mandou te chamar. E Mefibosete se sentiu amedrontado. Por quê? O seu avô e o seu pai tinham morrido. Então eu acredito que na cabeça dele ele pensou: pronto, agora Davi vai me matar, porque eu sou o único herdeiro aqui do trono, ele vai me matar. Mas ele foi lá. Quando Mefibosete se apresenta diante de Davi, olha como é que ele chega para Davi. Ele diz: quem sou eu para que você se importe comigo? Eu sou um cão morto. Olha como Mefibosete se via.
como alguém sem valor, como alguém que não tinha nada, que não valia nada. Mas sabe, queridos, esse rapaz, esse homem, estava debaixo de uma aliança. Porque a aliança que o pai dele fez com Davi alcançava a vida dele. E Davi diz para ele, eu acho tão legal que no texto Davi não responde a isso que ele fala. Ele diz assim, Mefibosete, eu vou restituir as terras que eram suas, e você, Mefibosete, a partir de hoje, vai comer todos os dias na minha mesa. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. Não importa a condição em que você se encontrava. E quando eu fiz essa matéria, minha professora de Aliança de Sangue, que na época era até minha diretora, eu fiz lá em Belo Horizonte. É uma história que não dá tempo de eu contar agora, mas enfim, eu fiz lá. E a minha diretora, a Bárbara Vanessa, ela disse assim, irmãos, vocês sabem como eram as mesas antigamente. As mesas não eram de vidro, de tampa de vidro como a gente tem hoje. Amém? Como eram as mesas? De madeira. Amém? As mesas antigas eram de madeira. Uma vez que Mefibosete se sentava naquela mesa, a madeira cobria a sua vergonha. Ele tinha uma limitação, ele era aleijado. Aquilo na sociedade daquele tempo era algo visto de forma muito negativa, mas o rei manda chamá-lo. Ele se assenta à mesa do rei, e uma vez assentado à mesa do rei, a madeira da cruz, a madeira cobre a nossa vergonha. Aleluia! Sabe, querido, você não tem do que se envergonhar. Você não tem do que ter medo, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, aquele que traçou um plano. Irmãos, você vai se apaixonar por essa matéria, como eu me apaixonei. Você vai ver desde Gênesis até Apocalipse a vontade de Deus estabelecida através de alianças, sempre dizendo, venha, eu quero você. Venha, eu quero você. Eu quero ter um relacionamento com você. Deus não está no negócio de excluir você. Deus não está no negócio de menosprezar você, de humilhar, de envergonhar. Quem faz isso é o diabo, irmãos. Foi ele que veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Pai veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, se você já decidiu ter uma aliança com Ele, siga firme e confiante, sabendo que você não está sozinho, sabendo que você tem um parceiro de aliança, você tem alguém que é por você, que nunca vai te abandonar, porque uma aliança nunca pode ser quebrada. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que alianças facilmente são quebradas. Alianças de casamento, alianças de trabalho. As pessoas quebram facilmente. Mas quando se trata de Deus, irmãos, é diferente. Ele não quebra a aliança. Ele não vai quebrar a aliança dele com você. Ele disse para mim e para você que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você disser durante essa semana, o sangue de Jesus tem poder, eu creio que um novo entendimento chegou ao seu coração. Diante de uma circunstância, diante de uma afronta do diabo, de uma pressão do diabo, você pode sim se levantar e dizer, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, eu sou mais do que vencedor, eu estou em aliança com Cristo, e eu e Deus somos a maioria. Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia, aleluia, obrigada. Você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor. Pai, obrigada por tão grande redenção. Obrigada por tão grande salvação. Nós que não tínhamos direito a nada, nós que éramos inimigos de Deus, hoje somos chamados de filhos. O que de fato somos, filhos amados, filhos aliançados, filhos abençoados, com toda a sorte de bênçãos espirituais.
Eu declaro, Senhor, os meus irmãos tendo uma boa jornada, vivendo a cada dia com a consciência de quem são em Cristo, não como perdedores, não como pessoas que estão andando em medo, mas como ousados, como intrépidos, como aqueles que sabem o preço que foi pago para redimi-los da prisão do pecado. Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Foi voluntário, ninguém te obrigou, você se entregou voluntariamente. Você disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, e eu a dou para depois retomá-la. Obrigada, porque no terceiro dia você ressuscitou. O túmulo está vazio, aleluia. O túmulo está vazio, o diabo é um derrotado, e nós somos mais do que vencedores, andando em aliança, andando em novidade de vida, andando em saúde divina, andando em alegria, andando em vitória. Aleluia! Aleluia! Você se alegra, irmãos? Oh, aleluia! Ah, irmãos, como eu sou grata por essa palavra. Eu já estou terminando. Hoje à tarde, enquanto eu orava por você, eu fui me lembrando das pessoas que me influenciaram para que eu fosse para o Rema. Em 2010 eu pisei pela primeira vez numa sala de aula do Rema. E eu vou te dizer, irmãos, nunca mais a minha vida foi a mesma. Meu Deus, como eu sou grata. Como eu sou grata pelo ministério do irmão Reagan. Como eu sou grata pela vida de pastor Bud e Mama Jen. Como eu sou grata, porque essa palavra verdadeiramente transformou a minha vida. E ela tem muita coisa para mudar na sua vida. Amém? Então, ore ao Senhor sobre fazer o Rema. Carol, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso financeiro, eu tenho esses desafios. Ei, você está em aliança com Deus Todo-Poderoso. Amém? Diante dele, os desafios vão cair um a um. Deus tem interesse que você receba essa palavra. Amém? Eu abençoo a sua vida na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, querido, você vai viver uma semana extraordinária, provando de resultados, coisas que você tem crido. Eu quero falar isso debaixo de uma inspiração do Espírito. Coisas que você tem crido e declarado estão para se manifestar nesses próximos dias. Estão para se manifestar nesses próximos dias. Esse é um tempo em que essa igreja vai avançar. Crescimento para todos os lados. Amém. Oh, em nome de Jesus. Você é responsável por fazer essa igreja crescer, querido. Traga pessoas. Ovelha que gera ovelha. Traga pessoas. Anuncie o que Deus tem feito na sua vida. Porque essa palavra é irresistível. Se você testemunhar do que Deus tem feito, as pessoas vão vir assim como você veio. E eu declaro esse bairro, essa vizinhança sendo afetado pelo poder da palavra de Deus. Vidas transformadas, famílias restauradas, oh, doentes sendo curados. Em nome de Jesus. A palavra fluindo aqui velozmente. Velozmente. Amém. Você pode dar uma glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Que o Senhor te abençoe. Amo vocês. E nos vemos na sala de aula do Rema. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.